dia 15 de janeiro de 2026, é objeto destas medidas cautelares com Miguel Ángel Pérez. Sociedade Estatal de Participações Industriais, SEPI, de maio de 2018 até o presente. Com especial atenção aos processos de concessão de auxílios, subsídios, participações públicas, resgates empresariais e outros instrumentos de apoio financeiro geridos direta ou indiretamente por essa entidade. Sua participação ocorre em cumprimento ao plano de trabalho da Comissão e de acordo com o disposto na Lei Orgânica 5/1984, de 24 de maio, de comparecimento perante as comissões de investigação do Congresso e do Senado ou de ambas as câmaras. De acordo com essa lei e nos termos da citação que lhe foi notificada, esta Comissão solicitou sua presença para prestar informações à mesma em relação ao objeto da investigação parlamentar, ficando o comparecente sujeito à obrigação. Obrigação derivada do artigo 502.3 do Código Penal de não faltar com a verdade em seu testemunho. Tudo isso sem prejuízo dos direitos constitucionais da pessoa que comparece. Também foi informado, conforme a lei, sobre a possibilidade de ir acompanhado de alguém para a assistência. Quanto ao desenvolvimento da audiência, que tem caráter público nos termos do disposto nos artigos 75.1 e 190 do Regulamento do Senado, a pessoa que comparece responderá às perguntas que lhe forem feitas. As porta-vozes dos grupos parlamentares. Portanto, começamos com a intervenção dos grupos parlamentares para fazer ao Sr. Fernandes as perguntas correspondentes. Em primeiro lugar, como grupo proponente, tem a palavra pelo Grupo Parlamentar Popular o senador Campos de Beza. Pode prosseguir, senador. Obrigado, senhora presidente. Senhoras e senhores, senhor Fernandes Guerreiro, o senhor comparece hoje pela segunda vez diante desta comissão, diante de uma comissão de investigação desta casa. O senhor compareceu pela primeira vez em 22 de julho de 2025. O senhor veio, mas não respondeu perguntas. Deixou sem resposta todas as questões que lhe foram feitas na comissão de investigação que conhecemos como do caso Coldo. Hoje ele volta e veremos se está disposto a fazer algo além de ocupar um assento nesta comissão. Porque é importante ser claro desde o início. Não é um trâmite formal, senhor Fernandes Guerreiro, mas um controle democrático. E esse controle tem regras. O senhor pode não responder aquilo que o incrimine, mas não pode transformar esse direito em um silêncio total. O senhor não pode usar esse direito para evitar todas as perguntas. Porque o direito ao silêncio é exercido pergunta por pergunta. E assim lembrarei a senhora presidenta. Mas não se pode ser exercido como uma recusa geral. E por isso, ao longo desta intervenção, vou lhe fazer perguntas concretas baseadas em fatos, ordenadas cronologicamente. E a cada uma delas, sua resposta ou seu silêncio terá valor. Porque nesta Câmara, senhor Fernando Fernandes Guerreiro, o silêncio não apaga os fatos, ele os destaca e às vezes os confirma. Em sua comparecência anterior, alegou como desculpa sua situação processual no caso Asnar Asnalcoiar. Essa desculpa desapareceu em 5 de dezembro de 2025, quando foi absolvido. Mas hoje comparece 5 dias depois, no dia de dezembro, foi detido novamente. E hoje comparece novamente na condição de investigado em outro processo. Desde que o senhor deixou de ser presidente da SEPI, lá por outubro de 2019, só deixou de ser investigado por 5 dias. 5 dias, senhor Fernandes Guerreiro, 5 dias entre um processo e outro. E em qualquer um dos eventos, a exposição foi, embora organizada. Agora veja bem, o fato de hoje voltar a ser investigado não altera o essencial que já lhe apontei. O direito de defesa não pode virar silêncio geral. Não pode amparar uma recusa indiscriminada a responder. E além disso, o senhor está ciente disso e eu lembro disso nesta Câmara. O senhor não está sendo investigado por fatos anteriores ao ano de 2021. O senhor não tem nenhuma desculpa para dizer que há investigação aberta sobre fatos anteriores ao ano de 2021? Mas então, se o senhor ficar em silêncio, não estaríamos diante do exercício de um direito, mas sim diante de uma forma de evitar o controle parlamentar. Vou lhe dizer algo ainda mais relevante. O senhor compareceu diante do juiz da Audiência Nacional, do juizado número 6, o juiz Santiago Pedraz, e lá o senhor realmente prestou depoimento.
o senhor respondeu às perguntas. E o que o senhor fez foi justamente, de acordo com as notícias da imprensa que temos, negar os fatos. Diante do juiz, ele falou: o senhor vai se calar hoje diante desta comissão? Se o senhor se calar diante desta comissão, minha pergunta será inevitável. Se o senhor respondeu em juízo a questões dessa mesma natureza e aqui não o faz, só posso tirar uma conclusão. Se o que o senhor disse lá é verdade, não tem nenhum motivo para não repetir aqui. E se a sua versão dos fatos não é como foi descrita, também não tem nenhum motivo para não negá-los aqui. Mas se hoje o senhor se cala diante de perguntas que respondeu em juízo, é porque não pode sustentar aqui o que disse lá. É porque aqui, onde tem a obrigação de dizer a verdade, não pode simplesmente repetir a versão que deu ao juiz. E por isso lhe faço a pergunta com toda a clareza. Senhor Fernandes Guerreiro, o senhor vai responder hoje às perguntas dos membros desta comissão? Bom dia, presidente e senadores. No exercício dos direitos constitucionais que me assistem e também como consequência das circunstâncias específicas do procedimento judicial em que estou implicado, no qual nos foi ordenado manter sigilo sobre todos os atos que ali são deliberados, por orientação da minha defesa e lamentando muito, com absoluto respeito à posição institucional do Senado, desta Casa, desta Comissão e de todos vocês, não posso e não devo responder às perguntas que me forem feitas. Sinto muito. Senhor Fernando Fernandes Guerreiro, o senhor está sendo investigado por fatos posteriores ao ano de 2021. Eu vou lhe fazer perguntas sobre fatos muito anteriores a essa data. Mas também vou lhe perguntar sobre fatos posteriores a essa data, já que o senhor declarou perante o juiz. Reitero, já que o senhor não vai responder. O senhor mentiu perante o juiz ou é aqui que já não consegue sustentar essa versão prestada em juízo? Remeto-me à minha declaração inicial. Então vamos ao início. A Junta da Andaluzia... Não estou perguntando, mas afirmando. O senhor foi nomeado secretário-geral de Inovação, Indústria e Energia na Secretaria de Economia, Inovação, Ciência e Emprego da Junta da Andaluzia em 28 de dezembro de 2012. Naquele momento, Dona Maria Jesus Montero era secretária de Saúde e Bem-Estar Social. E vou voltar a lhe perguntar nos mesmos termos em que meu colega, o senador Bernabé, já lhe perguntou, aliás, brilhantemente, quando o senhor compareceu perante a comissão Coldo. O senhor já conhecia naquele momento a Dona Maria Jesus Montero? Vou me remeter à minha declaração inicial. Lembro ao senhor que estamos falando de fatos muito anteriores. Perdão, ao ano de 2021, não estão sujeitos a nenhum segredo judicial. Desculpe, senhoria, remeto-me à declaração inicial. Mas não vale a explicação que o senhor deu. E o senhor está ciente disso, é advogado. Não preciso dizer isso ao senhor. Nós dois somos advogados, e o senhor sabe disso perfeitamente. O senhor está usando um subterfúgio porque não está amparado pela condição de investigado em um processo judicial que não tem nada a ver com fatos anteriores a 2021. Tudo bem, não precisa dizer se já conhecia Maria Jesus Montero ao ser nomeado secretário-geral de Inovação, Indústria e Energia. Então, o senhor não vai informar qual era mais a natureza dessa relação, nem se havia um vínculo profissional ou pessoal anterior. O fato é que vocês dois eram membros do mesmo governo, ela era conselheira e o senhor era secretário-geral. Mas eu vou além. Dona Maria Jesus Montero, como conselheira de Fazenda e Administração Pública, o indica como interventor-geral da Junta da Andaluzia. Isso é um fato, não estou perguntando nada. Nomeação efetivada por acordo do Conselho de Governo em 2 de fevereiro de 2016. Foi a própria senhora Montero quem o indicou para esse cargo? Não. Não. Remeto-me à minha declaração inicial, Excelência. Ela comunicou isso diretamente ao senhor? Perdão, senhor Kempis. Senhor Fernandes, o senhor também tem a obrigação de colaborar com esta investigação e quando de fato o senador lhe faz perguntas que dizem respeito aos seus direitos constitucionais, considero que deveria responder. Com todo o respeito, Senhora Presidenta, os direitos constitucionais e as características da investigação que está sendo realizada me levam, por orientação da minha representação jurídica, a me abster de responder nesta comissão. Lamento muito. Obrigado. Senhor Fernandes Guerreiro,
neste momento não há direito constitucional que me impeça de perguntar ao Lego Neri. Se houver, poderia citá-lo? Muito além do artigo 24 da Constituição e da tutela judicial efetiva, porque perguntar se o senhor conheceu a senhora Montero não o incrimina em nada. Se eu lhe perguntar se foi ela mesma que lhe comunicou diretamente que iria nomeá-lo interventor geral da Junta de Andaluzia, isso não o incrimina em nada. Se eu perguntar se ela fez isso por meio de um terceiro, isso não o incrimina. Se o senhor se cala, está ocultando fatos, e quem faz isso deve ter um motivo. Mas eu continuo. Eu lhe pergunto novamente também. Não precisa me responder com o discurso. Simplesmente fique em silêncio se não for responder. A senhora Montero tinha, naquele momento em que ocorreu essa nomeação, conhecimento das ocorrências que já estavam ocorrendo em relação ao processo judicial relativo ao concurso da mina de Asnaúcolar? Ela já sabia dessa situação ao nomeá-lo interventor geral da Junta de Andaluzia. Tinha pleno conhecimento. O senhor não responde, mas eu lhe digo que deveria ter, porque era um caso público. E as nomeações na administração não são neutras, sempre respondem a uma determinada motivação que se traduz em uma decisão concreta. Essas perguntas já foram feitas antes pelo senador Bernabé. Estou apenas repetindo questões já formuladas ao senhor. Hoje, o senhor tem a oportunidade de se explicar. Não o fez naquela época e também não o faz agora. Essa falta de transparência só pode nos levar a uma conclusão. Porque estou lhe perguntando sem afetar seu direito de defesa. Faço perguntas que não o incriminam, então não há razão para permanecer em silêncio. Pergunto coisas que deveriam ser evidentes ao senhor, mas ainda assim não responde. Mas vamos logo para a CEP. O senhor foi nomeado presidente da CEP em junho de 2018 por decisão do Conselho de Ministros, indicação feita pela ministra Maria Jesus Montero e publicada no Boletim Oficial do Estado. Mas antes dessa nomeação, como em qualquer nomeação, sempre há uma fase prévia. Quem entrou em contato com o senhor para oferecer o cargo? Foi diretamente a senhora Montero? Foi outra pessoa? Essa oferta foi feita no âmbito do Ministério da Fazenda ou é uma proposta que veio diretamente da própria presidência do governo? Isso foi colocado ao senhor como possibilidade ou decisão já tomada? Impuseram condições ao senhor, apresentaram objetivos concretos com a nomeação, disseram qual deveria ser sua linha de atuação na CEP. Sei que é óbvio que o senhor aceitaria, viesse a proposta de quem viesse. E o senhor é nomeado. Quem lhe comunicou finalmente que o senhor foi nomeado? Foi a própria Dona Maria Jesus Montero ou alguém lhe informou depois do Conselho de Ministros? Trata-se da presidência do principal holding público do país. O senhor o liderou, foi responsável e agora se cala perante esta comissão. O senhor Bartolomé Lora, que também está na condição de investigado neste momento, ontem falou e respondeu sobre sua passagem pela presidência desse holding público. A senhora Belengualda fez isso no início da semana e também falou. O senhor foi presidente da CEP e se calar sobre sua etapa como presidente da CEP só pode nos levar a uma única conclusão. Cala porque oculta, e oculta porque fez algo que realmente implica responsabilidade penal, conforme sua própria teoria de se calar aqui hoje. Se havia responsabilidade penal, isso já nos dá razão em questões graves. Senhor Fernandes Guerreiro, é óbvio que Dona Maria Jesus Montero foi determinante na sua nomeação. Mas não foi um fato isolado. Com o senhor da Junta da Andaluzia, da administração andaluza, vieram muitos outros altos cargos. Vou perguntar rapidamente, pois sei que o senhor não responderá, algo tão óbvio e pouco incriminador. Se já conhecia Carlos Moreno Medina, chefe de gabinete de Maria Jesus Montero e membro do Conselho de Administração da CEP. A Inés Maria Bardon Rafael, secretária de Estado da Fazenda. A Maria José Gualda Romero, ex-secretária de Estado do Orçamento. A Maria Del Pilar Panek Sosa, ex-subsecretária do Ministério da Fazenda. A Suzana Sarriazo Penha, presidente da Navantia. A Belém Gualda, sua sucessora. E a Ricardo Domingues Garcia Vaqueiro, que sucedeu Belém Gualda na presidência. A Jesus Casasgrande, a Francisco Antônio Blanco Ángel, a Antônio Miguel Cervera Guerrero, a Maria Luisa Faneca López, a Juan Andrés Tovar. Todos eles eram altos cargos da administração andaluza,
e todos eles vieram junto com o senhor para o Ministério da Fazenda ou para a CEP. O senhor poderia agora perguntar se ele me confirma essa situação. Não tem nada a ver com qualquer questão incriminatória. Pelo que vejo, o senhor não vai fazer isso. Não, o senhor nem mesmo responde ao que é evidente. Não falo de nomes isolados, mas de uma cadeia de nomeações. E, aliás, em relação aos que foram nomeados presidentes ou altos diretores na CEP, o senhor participou dessas nomeações? O senhor não pode sequer nos dizer hoje se, como presidente da CEP, participou da nomeação dos altos diretores das empresas com participação da CEP. Até aí, vai ficar em silêncio? Pois veja, vou me deter na sua etapa como presidente da CEP. Nessa, o senhor não tem nenhum motivo para não responder, a menos que eu já tivesse cometido algum ilícito penal. Que eu não vejo, mas o senhor continua calado. Veja, vamos ver o que o senhor fez. Segundo publicou The Objective, o senhor havia informado pessoas de sua máxima confiança que sua missão era liquidar a CEP por meio da venda de ativos. O senhor disse que era uma instrução do governo, do Ministério da Fazenda e da Moncloa. Pergunto claramente, o senhor tinha essa missão? Quem a deu? Ou o senhor se cala porque não consegue explicar isso aqui com a mesma clareza com que explicou ao seu próprio círculo? O que compartilha com seu círculo? Acha que nós, representantes da soberania do povo espanhol, não merecemos conhecê-lo nos mesmos termos? Já afirmou isso? Senhor Fernando Guerreiro, quem eram seus interlocutores nesses momentos na presidência do governo? O chefe de gabinete, senhor Ivan Redondo, senhor Manuel de la Rocha. Foram eles que disseram ao senhor para impulsionar a venda de ativos imobiliários do grupo CEP? Houve uma ordem expressa ou foi simplesmente uma ordem verbal? O fato é que, nesse contexto, isso realmente aconteceu. De venda de ativos, de reorganização do patrimônio público e de tomada de decisões sobre operações de grande relevância econômica, onde começaram a surgir cenários especialmente sensíveis. Porque é nesse tipo de processo que se geram oportunidades, onde aparecem intermediários e onde também podem surgir interesses alheios ao interesse público. Eu lhe pergunto, foi nesse momento que o senhor tomou consciência de que essas decisões poderiam dar origem a dinâmicas que iam além da própria ou da mera gestão? Foi público? Olha, seu silêncio aqui não protege, não lhe protege em nada. O que faz é confirmar. Vou perguntar de novo. Seu mandato à frente da CEP teve como objetivo preservar o setor público ou proceder à sua liquidação? Diante do silêncio do senhor Fernandes Guerreiro, sigo. Avanço na cronologia. Tribunal Provincial de Sevilha, auto de reabertura de 1º de outubro de 2019, ordena expressamente sua citação na qualidade de investigado no conhecido caso Aznar Aznalcóia. A partir desse momento, o senhor coloca o cargo à disposição e o governo aceita a demissão. Essa é sua versão. Já Dona Maria Jesus Montero diz que o senhor foi exonerado. Qual das duas é a verdade? Nem vai defender sua própria versão. Agora a Dona Maria Jesus Montero diz, este senhor é o senhor, a quem mal conhece, porque diz que não manteve qualquer relação com o senhor desde que o demitiu da presidência da CEP. Sabe? Não há registro de contato com o senhor desde então. Ela afirma não tê-lo visto novamente. Pergunto, isso é verdade? Após sua demissão da CEP, fala do ZAN, o senhor voltou a falar com Maria Jesus Montero, conversou novamente, manteve algum tipo de relação com elas? Verbais? Por carta? E-mails? Conversas telefônicas? Não. Olha, você colocou seu cargo à disposição do governo ou foi demitido? Para mim, tanto faz. Você poderia me explicar se apresentou verbalmente a decisão, sua demissão, se foi por escrito, se entregou diretamente para Dona Maria Jesus Montero ou não? Percebo que o senhor não vai esclarecer nada sobre isso. Mas eu posso lhe perguntar, e isso seria algo muito normal.
Se o senhor, naquele momento, pediu algum relatório dentro da própria CEP, assessoria jurídica, se o senhor, dada a sua condição de investigado e futuramente acusado neste processo, se o senhor tinha que renunciar? O que o senhor fez, veja, foi de forma externa. Farei as perguntas em sequência, porque é nesse momento que o senhor entra em contato, e aqui eu afirmo, não pergunto, o senhor entra em contato com Dona Leire Dias, conhecida como a operadora de bastidores do Partido Socialista Operário Espanhol. Eu poderia perguntar quando exatamente o senhor a conheceu, mas o senhor não vai me dizer. Se já mantinha reuniões com ela nesses momentos, se tinha cruzado com ela em algum corredor da CEP, e se essa senhora já trabalhava na Enusa, também não vai me responder. Nada disso envolve o senhor. Eu poderia perguntar quem o apresentou à senhora Dias, mas sei que não responderá, e se Maria Jesus Montero já sabia dessa relação, o que é importante. Mas o que eu vou lhe dizer é que Dona Leire Dias trabalhou como responsável de comunicação da Enusa, empresa vinculada à CEP, entre outubro de 2018 e dezembro de 2021. E sabe o que, independentemente de se já se conheciam ou não naquela época, a senhora Dias fez nesse período? Ela atuava como estrategista de comunicação do senhor Fernando Fernandes, reforçando sua posição por meio de mensagens públicas, comunicados e pressões midiáticas. Sabe a quem ela pressionava? A emérita Resurse. Sabe quem era a emérita Resurse? O senhor sabe perfeitamente. A empresa que apresentou a queixa que deu origem ao caso Aznar Aznalcóllar, pelo qual o senhor iria se sentar no banco dos réus. E acontece que aparece Dona Leire Dias entrando em contato com jornalistas para promover uma corrente favorável à sua absolvição no caso Aznar Aznalcóllar. Ela chegou a publicar uma matéria chamada As Portas Giratórias da Emérita Resurse, para desacreditar a empresa. Eu poderia perguntar se o senhor a conhece, mas o senhor não vai me responder. Eu me atrevo a afirmar que sim, era em benefício do senhor. O senhor também tinha conhecimento dos áudios vazados da senhora Dias, nos quais ela menciona coordenar ações para desacreditar Emérita sob instruções da senhora Montero? Eram em seu benefício, senhor Fernandes de Herrero. E o senhor não responde, e eu afirmo que sim. Mas tem uma coisa que eu gostaria de lhe perguntar. A senhora Dias, evidentemente, realizava ações que lhe beneficiavam. Dito de outra forma, pode-se dizer, ela trabalhava para o senhor? Ela lhe pagava? Ela trabalhava de graça em seu benefício? Terceiros lhe pagavam? Ou fazia parte dos serviços que ela prestava como articuladora do Partido Socialista? Ou, o que é pior, porque isso sim seria crime. Olha, aqui vou entender que não me respondeu. A senhora Dias recebia de uma empresa pública e realizava tarefas que não tinham nada a ver com suas funções? Se ela fazia isso no seu tempo livre, não seria desvio de verbas públicas. Mas se ela fazia no horário em que deveria trabalhar para a Nainusa, aí sim seria. E tudo isso parece que era feito sob as instruções da senhora Montero. A senhora Montero colocou a senhora Dias para limpar sua imagem e assim o senhor pudesse voltar a ser presidente da CEP. Havia um plano para reabilitá-lo e nomeá-lo novamente presidente da CEP? A decisão foi só da senhora Montero ou o senhor pactuou isso com ela? Vamos deixar a CEP sem presidente e assim que o caso Aznalcóllar for resolvido, eu voltarei a ser presidente da CEP? Porque foi isso que aconteceu, senhor Fernandes de Guerreiro. A presidência da CEP ficou vaga durante 18 meses. Isso nunca tinha acontecido na história, nem dessa empresa, nem de nenhum governo da Espanha. O senhor deixa essa presidência da CEP, ela permanece sem presidente por mais de 1 ano e meio, 528 dias, e o senhor não vai me dizer aqui hoje quem tomou a decisão de manter a presidência da CEP vaga durante todo esse período. Isso não é nem um pouco incriminador. Se o senhor se cala, está escondendo algo. E esconde porque o que não quer é determinar claramente a responsabilidade política e não penal de quem tomou a decisão de manter a presidência da CEP vaga durante 1 ano e meio. Porque o lógico era nomear um substituto imediatamente. Vamos analisar o que aconteceu nesse período.
Durante todo esse tempo, o senhor manteve contato com altos cargos do governo? O senhor manteve diálogo com diretores ou responsáveis do grupo CEP? O senhor continuou recebendo informações, inclusive sensíveis da entidade? O senhor se mantinha atualizado, em outras palavras, informado sobre os assuntos, pelo menos os mais relevantes? Vou além, o senhor interveio direta ou indiretamente em decisões que afetavam a CEP ou as empresas em que ela tinha participação durante todo esse período. Veja de modo mais prático. O senhor manteve o carro oficial, a secretária, o e-mail corporativo? O senhor visitou empresas nas quais o holding público tinha participação após sua renúncia? Ontem, nesta mesma sala, Dom Bartolomé Lora disse que se reuniu com o senhor depois que o senhor já não era mais presidente da CEP. Dom Bartolomé Lora, presidente interino, se reúne com o senhor. E quando perguntaram se era, e depois vai sair um escritório na Diego de León, 36, sexto andar, sala à direita, ele negou e disse que se reuniu na própria CEP com o senhor. Também não vai responder, o senhor nega? Ou a sua negativa é porque o senhor Bartolomé Lora disse a verdade ontem e o senhor se reunia na CEP com o presidente interino da mesma? Acredito que era para tratar de temas ligados ao antigo presidente da CEP e ao presidente interino da CEP na época. Se o senhor se cala, quem falou a verdade foi Lora. E estamos claramente diante de uma situação de arbitrariedade, abuso de poder e claramente irregular. Olha, vamos descobrir isso. O senhor poderia me dizer claramente hoje, quando devolveu oficialmente seu acesso ao sistema intranet da CEP? Esse é um dado que vamos averiguar. O senhor poderia revelar isso hoje. Há notícias que dizem que o senhor se incorporou como advogado da Junta de Andaluzia em serviços especiais justamente depois de Sérgio César. E que em 2020 passou para os serviços centrais. Isso é verdade? Ou o senhor também acha que é incriminador perguntar se o senhor se reincorporou como advogado da Junta de Andaluzia? Vou considerar a informação como correta. O senhor se reincorpora como advogado, mas eu lhe pergunto, como é possível que um advogado da Junta de Andaluzia, ao mesmo tempo, atue como presidente de fato da CEP, com reuniões comprovadas com o presidente interino? Mas vou lhe perguntar mais. Agora aparece a chamada sede paralela, na rua Diego de León, número 36, sexto andar, à direita. Eu lhe pergunto com absoluta clareza, e também não é crime perguntar sobre isso. Após sair da CEP, o senhor montou um escritório aqui? Obrigado. Seu silêncio me leva a concluir que sim. O que eu não sei é se o senhor era o locatário, se era o senhor quem pagava o aluguel, se eram realizadas ali reuniões relacionadas a decisões públicas. E por isso estou lhe perguntando. E entre essas reuniões, havia negociações que tinham a ver com os resgates da Air Europa ou da Plus Ultra? O senhor aprova que neste escritório ocorram reuniões com empresas buscando financiamento ou resgates via CEP? O senhor gosta que pessoas vinculadas à CEP e a esses processos, como Dona Maria Jesus Garrido, que a identificam como uma das que frequentava esse escritório regularmente? E que ao mesmo tempo era subdiretora do FASE e subdiretora da diretoria de participadas da CEP, e que dizia ser sua sócia, e depois falaremos dos e-mails capacitários que apareceram na CEP. O senhor frequentava esse escritório? O senhor ofereceu serviços de intermediação ligados ao acesso ao financiamento público a partir desse escritório? O senhor sabia que os serviços envolviam honorários mensais e prêmios de sucesso atrelados ao volume de financiamento? Depois lhe direi os valores exatos e os percentuais exatos que constavam por escrito. O senhor se lembra de 7.000 euros por mês e 2% como prêmio pela operação? Ou o senhor vai se calar aqui hoje,
porque essa realidade é difícil de explicar, sem pelo menos cair em contradições. Senhor Fernandes Guerreiro, se de um escritório fora da estrutura oficial eram mantidas reuniões com altos diretores da CEP, se nesse escritório eram tratadas operações relativas ao financiamento público, se nesse ambiente participavam pessoas ligadas à própria CEP, se tudo isso vinha sendo acompanhado, qual era o mecanismo de intermediação vinculado ao acesso a recursos públicos? A pergunta não é pouca coisa e é muito simples. O senhor não vai responder. Mas não seria uma situação irregular e isolada. Talvez estejamos diante de algo muito mais grave. Diante da existência de um centro de decisão à margem da estrutura institucional. Diante do uso do que é público a partir da esfera privada. E diante do exercício de poder sem responsabilidade formal. Por isso, volto a lhe perguntar com toda clareza. O senhor atuava de fato como presidente nas sombras da CEP? Ou vai negar um por um todos os fatos que fui apontando para o senhor? Seu silêncio é conclusivo, senhor Fernandes Guerreiro. Vou trazer um novo ponto. Relatório da UCO. Publicado no debate em 2 de dezembro de 2024. Em 21 de janeiro de 2020, estava marcada uma reunião em um chalé no Conde de Orgaz, sobre um projeto de refinaria de petróleo venezuelano. O senhor está na lista de convocados. Senhor Vicente Fernandes Guerreiro, advogado da Junta da Andaluzia e ex-presidente da CEP. Capricharam nos títulos que lhe atribuíram. Com o senhor José Luiz Ábalos, senhor Victor Aldama e senhora Delcy Rodrigues. Eu lhe pergunto, o senhor tinha conhecimento dessa convocação? Quem o convocou para essa reunião? Eu? Posso afirmar que a reunião não aconteceu. Mas o senhor vai me dizer se conhecia o senhor José Luiz Ábalos, se o conhecia pessoalmente, se sabia quem ele era. Mas já o conhecia pessoalmente e tinha tido reuniões com ele. Ao senhor Victor Aldama, a senhora Delcy Rodrigues, chegou a estar com ela em alguma ocasião. O senhor participava dessas reuniões em seu nome ou representando Maria Jesus Montero? O senhor poderia negar hoje e afirmar que não tem conhecimento ou relação com as situações em que seu nome aparece. Veja como é fácil e o senhor não faz. E por não fazer isso, só podemos tirar uma conclusão. Vou lhe apresentar um novo elemento. Também houve publicações, neste caso no DIOJT, que falavam de encontros frequentes na sede, residência oficial do ministro Ábalos, na rua Balvina Balverde. Compareciam o senhor Santos Serdã, a senhora Leire Dias, o senhor mesmo e o próprio ministro. O senhor nega que esses encontros ocorreram? O senhor nega que coincidiram nesse contexto? Se essas reuniões aconteceram, qual seria o objetivo? Olha, elas aconteciam ao mesmo tempo que as que ocorriam na Diego de León, número 36. Parecia como se houvesse duas sedes, uma mais operacional, na Diego de León, número 36, e outra mais política, na residência do próprio ministro Ábalos. Mas, vamos além. O Fundo de Apoio à Solvência de Empresas Estratégicas é criado em 3 de julho de 2020. O senhor ficou sabendo, como eu, pelo boletim oficial do Estado, ou o senhor teve conhecimento prévio antes da sua criação? O senhor participou direta ou indiretamente da definição ou operação desse fundo? As decisões foram retardadas como consequência dessa vaga em aberto na presidência da CEP? Ontem nos disseram que não. Mas chama muito a atenção que meses após sua constituição, apenas uma empresa tenha recebido financiamento. Air Europa. O senhor teve algo a ver com essa situação? O senhor influenciou, direta ou indiretamente, quais resgates eram paralisados? E quais eram agilizados entre março de 2020 e março de 2021? Obrigado. O senhor soube de algo sobre o resgate da Air Europa? E sobre o da Plus Ultra? Nesse período, o senhor mantinha contato com responsáveis da CEP?
Sabemos que com Maria Jesus Garrido, sim, e nada menos do que a subdiretora do FASE e a subdiretora da Diretoria de Participações. E vou acrescentar outro nome, o senhor Parte Arroio, o diretor de participações. Também era um dos que passava pela Diego de Leon 36, isso mesmo. Você já foi pressionado a seguir com outros resgates estratégicos? O senhor manteve contato com Dom Bartolomé Lora ou Dona Maria Jesus Montero para influenciar nessas decisões? Já sabíamos que o senhor se encontrava na CEP com Dom Bartolomé Lora. O senhor já falou sobre isso com Maria Jesus Montero? Ou com outros altos cargos? Ou com outros executivos da CEP? Sabemos que o senhor conhece a Dona Maria Jesus Garrido? O senhor não quer me explicar que relação mantinha com ela? Desde quando existia essa relação? Se era estritamente profissional dentro da CEP ou também se estendia ao âmbito privado? O senhor não explicou por que essa pessoa ia ao escritório na rua Diego de Leon, 36, sexto andar, direita? Mas eu lhe pergunto com absoluta clareza. O senhor pode negar que ela atuou como sua colaboradora ou sócia em seu nome nesse período de atividade? No período da CEP e sede vacante? Veja, Dona Maria Jesus Garrido, para seu conhecimento não, porque a senhora já sabe, mas para conhecimento de vossas excelências, ela foi afastada da CEP em maio de 2024 por uma incompatibilidade decorrente de atividades externas. A senhora pode negar que essas atividades externas, pelas quais foi afastada da CEP por incompatibilidade, tinham relação com o seu meio? Com o seu meio profissional? Empresarial? Desconhecia ou pode negar que foram enviadas propostas de contratos para empresas interessadas em obter financiamento da CEP através da senhora Maria Jesus Garrido? Obrigado. Obrigado. Aqui aparece uma nova sociedade mercantil, Mediaciones Martins SL. E posteriormente, uma nova que é, obrigado, senhor, obrigado, presidente. E depois, uma nova que é, não posso perguntar se o senhor sabia, com conhecimento e assistência, pois era o administrador único. Obrigado, senhor presidente. Olha, alguém se... Obrigado, presidente. Esse é o fato. Obrigado, senhor presidente. Mediaciones Martins SL. Na hora de receber as comissões que derivavam das operações nas quais vocês intervinham como, abro aspas, assessores profissionais desse escritório. E tudo isso enquanto o senhor formalmente era advogado da Junta da Andaluzia. O senhor Parte Arroio, diretor de participações da CEP, o conhece. Sabemos da relação que mantinha com o senhor, a interlocução. Era uma pessoa de sua confiança na estrutura da CEP. E vejam, senhores, o senhor Parte Arroio era quem solicitava os relatórios jurídicos e financeiros necessários para a tramitação de operações como os resgates da Air Europa e da Plus Ultra, fossem eles elaborados dentro ou fora da CEP, fossem eles elaborados dentro ou fora do Fundo de Ajuda à Solvência de Empresas Estratégicas. Esse senhor, com essa importância, com esse mandato, com essa missão, era quem passava constantemente pela rua Diego de Leon, número 36, sexto andar, à direita, para se reunir com o senhor Fernandes Guerreiro. E se não for verdade, negue para mim. Para manter reuniões desse tipo, relacionadas com os resgates e relacionadas com o financiamento de muitas outras empresas, que de fato estão todas essas operações sendo investigadas neste momento, é assim, na audiência nacional. E por sinal, senhor Parte, o senhor Parte Arroio também foi afastado da CEP. Em maio de 2024 também. A senhora Garrido, o senhor Parte Arroio... O senhor realmente vai continuar negando que esse escritório funcionava como um ponto de encontro onde se discutiam decisões que não eram adotadas pelos canais formais da CEP? Senhor Fernando Guerreiro, se o senhor não tinha nenhuma responsabilidade formal, se não ocupava nenhum cargo, e se, no entanto, o senhor conhecia, influenciava ou intervinha em decisões que afetavam resgates financiados com dinheiro público, a questão, veja, já não é se participou ou não.
A questão é de onde o senhor fazia isso. Obrigado. Certamente não era a partir da estrutura institucional. O senhor já não fazia mais parte. Isso é impossível. O senhor fazia isso a partir de um âmbito paralelo. É isso que descrevo durante todo o interrogatório. Mas, veja, vou além. Em 30 de março de 2021, Dona Belém Gualda é nomeada presidente da CEP. Outra pessoa do governo e administração da Andaluzia. O senhor já estava ciente de que iria se sentar no banco dos réus pelo caso Asnal Colar. Pelo menos desde fevereiro de 2021, o senhor já sabia disso. E se agora o senhor decide deixar o cargo de advogado da Junta da Andaluzia para atuar em atividades privadas totalmente lícitas? Não tenho nada a dizer a respeito. Mas por que o senhor toma essa decisão justamente nesse momento? Porque em maio de 21, de acordo com os relatórios da UCO, entre 2021 e 2023 é quando são realizadas as operações vinculadas a empresas públicas que estão sendo investigadas na Audiência Nacional. Viu? Quando começam? 2021. Quando o senhor começa suas atividades privadas? 2021. Maio de 2021. Parece que a relação é bastante evidente, mas vamos ver, porque a princípio é uma relação apenas de caráter temporal. Vamos além. Em 19 de maio de 2021, o senhor recebe autorização da Oficina de Conflitos de Interesses para se incorporar a duas empresas, Servinabar 2000 SL e Martínez de Echevarria Abogados, uma em Sevilha, outra em Pamplona. O senhor, depois de estar vinculado a decisões públicas de altíssimo nível, se incorpora a uma empresa de construção e obras civis e a um escritório de advocacia. O senhor deveria esclarecer isso hoje. Vejo que não vai ser assim. Vou deixar algumas perguntas no ar. Que ações você está tomando para buscar esse novo emprego? Certo. Você decide ir para a iniciativa privada. Por quê? Você chega nessas duas empresas, com quem conversa para buscar essas oportunidades? Essas oportunidades são oferecidas por terceiros? Vou explicar isso para você com muita clareza. Você procura o trabalho ou procuram para você? Também não sabe responder a isso. Senhor Fernandes Guerreiro, como o senhor chega a uma empresa com menos de 10 funcionários, sediada em Pamplona, fora do setor jurídico e com faturamento de cerca de 1 milhão de euros? Desde quando o senhor conhece o seu administrador único, o senhor Ancho Alonso Egurola? Quem o apresentou ao senhor? Houve intervenção de Santos Serdã ou de Leire Dias? O senhor tinha conhecimento, no momento de se incorporar, de que o senhor Santos Serdã havia adquirido participações dessa empresa por meio de um contrato privado que não foi formalizado por escritura pública? Ao começar na Servinavar, o senhor já sabia quem eram os donos da Servinavar 2000 SL. Procurei em vários lugares, mas ainda não entendi qual era a sua função na empresa. Diretor comercial ou assessor externo? Sob qual regime o senhor atuava? O senhor recebia remuneração fixa, variável ou ambas? De que lugar o senhor exercia suas funções? Da Universidade Pamplona, em Madrid? Sei que o senhor residiu em Madrid, mesmo sendo advogado da Junta de Andaluzia. Vamos investigar os apartamentos que o senhor alugou. Mas me diga, trabalhando para a Servinavar, provavelmente morando em Madrid e também atuando em um escritório de advocacia em Sevilha, com qual empresa o senhor se relacionava no exercício de todas essas funções? Quais operações o senhor gerenciava? O senhor não consegue explicar? Isso é trabalho. Permita-me voltar ao imóvel da rua Diego Leon, número 36. O senhor não quis responder. Concluo que o imóvel foi alugado pelo senhor ou por alguém que o colocou à sua disposição em outubro de 2019. O senhor não quis dizer quem pagava o aluguel. Mas é verdade que aparecem notícias de que, a partir de 2021, esse imóvel parece já estar alugado pela Servinavar 2000 SL. Isso é verdade? O senhor continuou como locatário ou a empresa para a qual trabalhava assumiu? Quem pagava, afinal, esse aluguel?
O senhor, a terceira pessoa que pôde ajudá-lo no início, ou a partir de 2021, a Servinaval Servinavar 2000 SL. Pagar um aluguel não é nenhum crime. Olha, vou te contar rapidamente o que aconteceu naquele escritório a partir daquele momento. Desde então, o escritório virou um espaço multiuso. Você fazia gestões com pessoas ligadas à CEP, já trabalhando para a Servinavar, relacionadas com o esquema que está sendo investigado na Audiência Nacional pela manhã. À tarde, Dona Leire Dias e Sr. Santos Serdã se reuniam no escritório. Segundo notícias que Han Leira reunia empresários do IBEX, aos quais extorquiam, pedindo grandes somas de dinheiro sob ameaças de que afetariam a segurança nacional. Diversas questões, e nas quais o senhor manifestou à imprensa, se limitava a entregar as chaves desse escritório. E à noite se transformava em um apartamento seguro do Partido Socialista, das cloacas do Partido Socialista, por onde passaram várias pessoas. E está comprovado ex-juiz socialista como José Luiz Sáenz de Tejada. Alguns empresários, alguns promotores a mais, para, por sua vez, tentar intimidar outros juízes e promotores, sempre para que conseguissem coisas favoráveis para o Partido Socialista. Se essas paredes falassem, senhor Fernando de Guerreiro, quantas coisas esclareceriam, não é? O senhor guarda o mesmo silêncio que elas, sabia? Mas veja, o senhor depois é detido em 10 de dezembro de 2025. Além disso, há um relatório da UCO, que diz que o senhor percebeu que estava sendo vigiado, que inclusive tentou fugir, fez manobras perigosas e avançou sinais vermelhos. Quem não tem nada a esconder, quem não teme nada, não sai correndo quando acha que está sendo seguido pela polícia. Os agentes agiram rápido para impedir a fuga, fazendo as detenções. Mas o senhor ainda teve tempo para algo. É verdade que apagou o conteúdo do seu celular? Nem isso o senhor pode dizer, embora eu entenda que não queira me responder. Porque, veja bem, apagar o celular ultimamente faz com que a pessoa seja considerada aquilo que supostamente não é. Veja, não fiz nada com Dona Leire Dias para abusar. Ela não apagou nada, nem foram excluídos os grupos que o senhor participava. Por meio de aplicativos completamente criptografados e protegidos. Tema e Signal. O senhor disse ao juiz que esses grupos eram de amigos. Pode repetir isso hoje para nós? Esses grupos onde havia funcionários da própria CEP, diretores da própria CEP, eram de amigos? Não. Aqui não diz isso. Então veja, isso me leva novamente à conclusão que já lhe disse anteriormente. Se não pode repetir aqui o que disse ao juiz, é porque mentiu lá e agora não pode sustentar essa versão, já que deve falar a verdade. Seria muito fácil o senhor vir aqui e dizer exatamente o mesmo que disse diante do juiz da Audiência Nacional. Exatamente o mesmo. Mas por que lá o senhor se isenta? Diz que é um grupo de amigos, diz que o senhor não tem nada a ver com as operações de manipulação de contratos e cobrança de comissões. E aqui não é capaz de repetir o mesmo. Porque se repetir isso aqui e for mentira, o senhor comete mais um crime. Lembro que o senhor está sendo investigado por fraude, falsificação de documentos, desvio de verbas, prevaricação, tráfico de influência, associação e organização criminosa. Não é pouca coisa. Que não é pouco. O senhor participou, e vou ser rápido, de operações em que dizem que os contratos foram manipulados. E também participaram Dona Maria Jesus Garrido e o senhor Parte Arroio, que já citamos anteriormente. Também há outras pessoas sendo investigadas. Aqui sim, o senhor poderia perfeitamente permanecer em silêncio. Mas mesmo assim, vou lhe dizer. Vamos falar de operações concretas para ver se o senhor lembra. Se ao juiz disse que não tinha relação com elas, diga isso para mim hoje. Diga isso para toda a Espanha por meio desta comissão. O senhor teve algo a ver com o resgate da Tubos Reunidos?
O senhor já trabalhava na Servinabar naquela época. Teve participação nesse processo? O senhor teve contato com responsáveis da CEP sobre essa operação? E a Mercasa? O senhor já conhecia o relatório técnico feito pela sua empresa sobre a sede? O senhor não é capaz nem mesmo de me dizer aqui se conhecia os relatórios que eram elaborados pela empresa para a qual o senhor trabalhava? O senhor pode negar que esse relatório trazia avaliações econômicas depois questionadas. E quanto à ajuda recebida? O senhor Samper disse que não era ajuda, mas um empréstimo. Chame como quiser, por Arapel Arapeles Forestalia. O senhor conhecia o diretor da CEP e da CEPIDES, que autorizou a operação. E também ao senhor Miguel Cervera Guerreiro. Aliás, refiro-me a Antônio Miguel Cervera Guerreiro, que o senhor já conhecia da administração andaluza. Depois, durante sua passagem pela CEP, também não descarto que o senhor tenha influenciado a nomeação dele. O senhor mantinha contato com ele durante esse período em relação a essas operações? O senhor conhecia o presidente da comissão de contratação do Parque Empresarial do Principado das Astúrias? Foi decisivo para um contrato de 2,8 milhões de euros a uma empresa ligada a pessoas próximas ao senhor Fernando Fernandes Guerreiro? O senhor presidiu a CEP. Como o senhor não responde, direi eu mesmo. O senhor conhece suas estruturas. O senhor conhece seus controles e sabe que os processos deveriam tramitar pelo SEICONET, sob controle da Diretoria de Participações Majoritárias da CEP. Que coincidência, senhor Partiarrolo e senhora Garrido. O senhor conhece perfeitamente como funciona o sistema, conhece seus filtros, conhece seus procedimentos. Além disso, conhece quase todos os encargos-chave para aprovar esses processos. Algumas delas, inclusive, faziam parte do seu círculo de relações. Por isso, a questão não é se havia controles, como nos foi repetido até a exaustão, por parte da dona Belém Gualda, ou até mesmo do senhor Bartolomé Loura. Não, controles existiam. A questão é se os controles serviram para alguma coisa. A questão é que porque quando alguém conhece o sistema como o senhor, quando alguém conhece as pessoas, quando se relaciona com quem está lá dentro, essas relações podem facilitar o fato de burlar os controles e determinar que os processos possam avançar. Olha, você não pode negar o conhecimento nem do sistema, nem das pessoas. E eu lhe pergunto com total clareza, o senhor influenciou, a partir dessa posição privilegiada, nesse tipo de operações? O senhor pode ao menos negar que facilitou a tramitação de contratos em condições que de outra forma não teriam sido possíveis? Senhor Fernando Fernandes Guerreiro, entramos em outro momento central desta etapa, as sociedades que o senhor utilizou, que seus sócios usaram com o senhor, para a circulação de fundos e a canalização de comissões. Mediaciones Martínez S.L., posteriormente denominada Proporciones Imobiliárias, Cuma S.L. O senhor conhece os seus administradores? Que relação o senhor manteve com essa empresa? O senhor sabia, conforme relatórios da UCO divulgados pela mídia sobre Mediações Martínez, teriam sido canalizados pagamentos ou comissões vinculados a operações realizadas com empresas públicas da CEP? O senhor teve contato com pessoas dessa sociedade? Primeiro, a Mediaciones Martínez S.L. Posteriormente, uma em que o senhor é o administrador único, também conhecida como Ana Altera. Mas não para por aí. Não sou eu quem lhe pergunta. Somente por elas. Olhe, o senhor deixa de trabalhar para a Servinavar em 7 de fevereiro de 2023 e constitui a sociedade Goloso 25 SL. Com o senhor José Jogém Martínez Mariscal, diretor da Glovaria, e Raul de Béa Rincon Filiu. Que coincidência, não? No ano de 23 o senhor termina, constituindo empresa com o diretor da Glovaria. E a La Bola, Inovación SL, que registrou a cafeteria que administra. O senhor é administrador da Bola. E a Sociedade de Advogados SDEP,
estúdio legal que foi registrada pela UCO. E, aliás, sabe onde, segundo o site deles, ficava a sede em Madrid? Sim, meritíssimo. Sim, Diego de León, 36, sexto andar, direita. E depois de tudo isso, senhor Fernandes de Guerreiro, há uma questão que não pode ter explicação. Obrigado. O crescimento do seu patrimônio imobiliário. Veja! Em 2019, ele comprou propriedades em Marbella. Em 2022, mais 2 casas. Em 2024, um chalé em Sevilha. E em maio de 2025, outro apartamento em Marbella. O senhor não quis explicar a evolução patrimonial ao Bernabé. Hoje pode explicar. Também não. Veja, ainda incluo propriedades e participações em imóveis em Jaca. Nada mal. Ou seja, o senhor sai da CEP, período de vacância, trabalha na Servinavar e termina com um patrimônio imobiliário de mais de 10 milhões de euros. No momento da compra, o senhor não poderia provar que recebeu mais de 1 milhão. Terminei, senhor Fernandes de Guerreiro. Hoje o senhor poderia ter dado muitas explicações sobre as várias questões apresentadas, mas não fez. O senhor decidiu permanecer em silêncio. Um silêncio que não o protege, mas sim o aponta, se possível, com ainda mais clareza. E às vezes, senhores, um silêncio vale mais do que 1000 palavras. E neste caso, não esconde. Revela. Muito obrigado. Muito obrigada ao Sr. Campos. Agora é a vez do grupo misto. Senhora Gomes Henriques, por favor, pode prosseguir. Obrigada, senhora presidente. Bom dia, senhoras e senhores. Senhor Fernandes, seja bem-vindo. Hoje recebemos nesta comissão o senhor Fernandes Guerreiro, um senhor cuja trajetória parece desenhar o manual perfeito das portas giratórias sob suspeita. Ele chegou à presidência da CEP em 2018 pelas mãos da ministra Maria Jesus Monteiro para sair pela porta dos fundos apenas 1 ano depois, devido ao procedimento do caso Aznar Aznalcoiar. Mas o que nos ocupa aqui hoje, senhor Fernandes, não é a sua queda, e sim a sua suspeita ressurreição profissional. Após 19 meses refugiado em seu cargo de funcionário público sem trabalhar, o senhor foi contratado pela Servinabar, 2001 contratação como diretor comercial, que lhe rendeu a quantia de 219 mil euros por apenas 1 ano e meio de trabalho. Quem não gostaria disso? Trata-se de uma remuneração que, segundo a UCO, indica pagamento por influência que o senhor sempre exerceu sobre a CEP. Em dezembro passado, o senhor foi detido pela UCO, supostamente por estar envolvido em um esquema de corrupção, sendo acusado de organização criminosa, desvio de fundos públicos, prevaricação e tráfico de influência. Senhor Fernandes, o senhor deixou a CEP e depois começou a trabalhar na Servinabar. Nesse tempo em que o senhor supostamente não fazia nada, como se sustentava? Senhora senadora, reitero o que já disse ao senhor do Grupo Parlamentar Popular. Não vou responder às suas perguntas. Obrigada. Gostaríamos de saber do que o senhor vivia. Foi quase 1 ano e meio. A senhora mantinha seu padrão e estilo de vida porque seguia trabalhando nos bastidores da CEP com o senhor Lora? Obrigada. Eu lhe pergunto isso porque a UCO suspeita que a senhora nunca saiu totalmente da CEP, nem quando deixou, nem quando começou a trabalhar na Servinabar. É verdade isso que a UCO suspeita? Obrigada. Pois bem, chegou maio de 2021 e ele foi contratado pela Servinabar, uma pequena empresa com capital social mínimo, 3 mil euros, uma administradora única, Anchon Alonso, e 2 sócios, Anchon e Zerdan. Uma empresa, senhor Fernandes, que começou com 2 funcionários e chegou a 10 com a sua contratação. Ou seja, o senhor tinha muito trabalho e por isso tiveram que contratar mais pessoas? Quem lhe contratou nessa empresa? Quem lhe ofereceu o trabalho na Servinabar? Por meio de quem a senhora começou a trabalhar na Servinabar? A senhora conhece Santos Zerdan? A senhora conhece o Anchon Alonso? E a Lélia Dias? A senhora os conhece? A senhora já se reuniu com eles alguma vez? As investigações mostraram que a senhora, Santos Zerdan e Lady Dias mantinham contatos frequentes para tratar de assuntos relacionados ao esquema. Parece que existem registros de almoços e encontros entre vocês durante o período em que se articulava a manipulação de contratos.
Senhor Fernandes, a UCO afirma que o senhor não era um trabalhador de verdade, mas sim um funcionário de fachada. Pode nos explicar por que parte do seu salário supostamente acabava nas mãos de terceiros ligados a Santos Zerdán? Para a sua irmã? Para o seu cunhado? Para a sua esposa? Por que parte do seu salário chegava às mãos dessa pessoa? A UCO comprovou que eles receberam da Servinabar e de outras empresas da rede sem realizar nenhum trabalho. Eu o vejo ausente nesta comissão, Sr. Fernandes. Está, Sr. Fernandes? Está me ouvindo? Obrigada. Por que a senhora optou pela Servinabar e não pelo escritório de advocacia Martini Scribano em Sevilha? Por quê? Porque pagavam menos para a senhora? Pagavam mais para a senhora na Servinabar? A senhora tinha mais liberdade de movimento na Servinabar? Podia fazer outros negócios na Servinabar que a longo prazo lhe rendiam mais dinheiro? A senhora poderia fazer seus negócios por baixo dos panos? Como era o seu trabalho na Servinabar? A senhora intermediava resgates e auxílios públicos? A senhora conhece as empresas Tubos Reunidos, Enusa e Mercasa, Correios e Hipódromo de la Zarzuela, Sapa, Arapelle? Alguma dessas empresas lhe é familiar? A senhora poderia falar sobre o resgate da Tubos Reunidos? A senhora acelerou o resgate de 112 milhões de euros para que o esquema recebesse rapidamente sua propina? Quanto eles levaram nessas propinas? Qual foi o valor? O que a senhora pode me dizer sobre a SAPA, empresa basca de armamentos? A CEP deu um empréstimo de 48,7 milhões de euros para ela. Quanto a SAPA pagou ao esquema em troca de receber esse dinheiro? Não vai responder? Então digo eu mesma. Ela pagou 145.200 euros para a Servinabar entre 2021 e 2022. Pagamentos que foram feitos em duas remessas. Uma de 101.640 euros e outra de 43.560 euros. Algumas transferências que coincidiram por acaso com a entrada da SAPA no capital da Indra e que contou com o apoio do governo de Sanches por meio da CEP. O que vocês faziam? Salvavam a empresa em troca de comissões ou as empresas pagavam para serem salvas ou contratadas? Tudo isso, Sr. Fernandes, o senhor poderia fazer sozinho ou precisava de colaboradores, ajudantes, assessores? Como o senhor organizava seus supostos colaboradores, ajudantes, para realizar todos esses resgates e manipular todos esses contratos? Segundo a investigação, o senhor fazia parte de um grupo chamado Iru Irurok. Quem fazia parte desse grupo Irurok? Você fazia parte com Lady Diz e Anchon Alonso? E você sabe o que esse grupo origina? Origina uma trama. E sabe o que essa trama origina? Origina o nome da trama. A trama da encanadora ou o caso Lady Diz, no qual você está envolvido até o pescoço. Uma trama que usava sua influência para resgatar entidades que dependiam da CEP e que também se dedicava a fraudar contratos em ministérios em troca de propina. Essa trama a qual você pertence operou pelo menos entre 2021 e 2023, alcançando seus objetivos por meio de cargos públicos. É verdade que sua sócia Lady Dias teve 2 encontros com Zerdán na sede do PSOE em Ferraz em 2024? Faço essa pergunta porque, nesse caso, os contatos continuaram, então a trama não terminou em 2023. A trama supostamente terminou de operar em 2024. Suspeita-se que vocês inflavam os orçamentos em até 50% para direcionar as comissões? Para onde iam essas comissões, Sr. Fernandes? É verdade que algumas dessas comissões eram lavadas por meio de investimentos imobiliários em Marbella e em Jaca? Daí vem seu patrimônio, daí seu estilo de vida e daí seu nível patrimonial. Sua suposta rede de corrupção, Sr. Fernandes, originou o caso Lady Dias, onde o senhor, segundo a investigação, atuou como arquiteta técnica para fraudar contratos públicos. A UCO, durante a busca, encontrou um drive seu, que contém a contabilidade das manipulações, as atas e as provas de como vocês direcionavam os processos de forma minuciosa. Além disso, o senhor se coordenava perfeitamente por meio de mensagens criptografadas pelo aplicativo. Lembra? Signal e Trema.
Hoje, senhor Fernandes, o senhor pode explicar nesta comissão se esse drive é um diário da sua gestão pública ou o arquivo de uma organização criminosa entranhada no coração da nossa administração. A Audiência Nacional prevê levantar o segredo de justiça da sua trama no início de maio. Que explicação dará quando em breve o segredo de justiça for levantado e for comprovada a divisão das propinas entre vocês? Cerca de 731 mil euros por intermediar em 2 resgates públicos e manipular pelo menos 3 contratos. Obrigada. Por que a senhora usava esse tipo de troca de mensagens criptografadas se o que estava fazendo era uma consultoria legal e completamente transparente? A senhora usava o Signal porque era a ferramenta para se coordenar com seus sócios, com Lady Diz e Anchon Alonso, e assim poder direcionar os processos que seriam executados. Eram dadas instruções sobre as empresas que deveriam ser resgatadas. E Trema era o reforço de segurança e era usada pelo trio para as conversas mais comprometedoras sobre a divisão das comissões e das propinas. Assim, a Guarda Civil e a UCO não pegavam vocês, né? Você acha que a UCO é boba? Segundo as últimas notícias, o juiz supostamente indiciou outros 6 altos cargos do governo, com base nas provas encontradas em seu poder. Isso leva a uma ampliação que confirma como a influência dele se ramificava. Eram esses os colaboradores dele? Estou falando de José Vicente Berlanga, o presidente da empresa pública nos Estados Unidos, Bartolomé Lora, vice-presidente da CEP, Ângelo Luiz Novoa e Juan Manuel Parte Arroyo, executivos ligados à gestão de fundos públicos da CEP, e cargos da ADI e do Ministério dos Transportes. Essas pessoas eram suas interlocutoras, para que seu esquema pulasse todos os procedimentos de contratação pública, como ela os comprava, o que ela dava em troca, porque colocavam seu trabalho em risco. Você era responsável por coordenar isso? Você também dava as instruções para que os contratos públicos acabassem no circuito que vocês já tinham predeterminado? Tudo isso significa que sua relação com a Servinavar e com o esquema era uma infraestrutura organizada para saquear os fundos públicos, aproveitando sua influência na CEP e nos ministérios? Senhor Fernandes, entre as operações investigadas, há uma que envolve o financiamento de 17,3 milhões de euros da Arapelete SL. Essa empresa pertence 100% à Forestalia. Na adjudicação desse projeto por parte da CEPIDES, a suposta comissão acordada foi de 200 mil euros, segundo a investigação da UCO. Sob qual justificativa foi acordada essa comissão de 200 mil euros por um empréstimo da CEPIDES? Como eram definidas as comissões e qual a porcentagem? Esse era o preço a ser pago para que você liberasse para a Forestalia aqueles 17,3 milhões de dinheiro público? Senhor Fernandes, a UCO não só questiona sua renda, mas também detectou que seu nível real de gastos com hipotecas, reformas de luxo e manutenção de propriedades em 3 províncias supera em muito sua renda líquida conhecida. Se os números não mentem e seu salário de funcionário público não é suficiente para sustentar esse patrimônio, quem pagou a diferença? Qual empresa ou qual intermediário terminou de pagar suas casas em troca dos seus favores na CEP? Senhor Fernandes, estou terminando, senhora presidenta. Senhor Fernandes, quando te pegam com a mão na massa, o melhor é continuar amassando como se nada tivesse acontecido, confiando que ninguém vai descobrir que por trás do bolo está o dinheiro. Essa é a sua receita para o desfalque. Muito obrigada, senhora presidenta. Obrigada, senhora Henriques. A palavra está com a senhora Caballero por um tempo de 25 minutos. Obrigada. Pode prosseguir. Obrigada. Obrigada, presidente. Bom dia novamente, senhor Fernandes. Já nos conhecemos, o senhor veio no dia 22 de julho à Comissão Coldo e sua participação foi a mesma. Não fale, já lhe disseram, senador do Grupo Popular. Não falar, não dizer nada, não responder a nada. Não sei. O que aconteceu nesse tempo, desde que a senhora veio até hoje?
Bem, aconteceram coisas sim. Aconteceram muitas coisas que não melhoram a situação dela, na verdade. Eu acho que só pioram. E onde antes a senhora queria defender a presunção de inocência, agora está bem claro que o seu silêncio é uma presunção de culpa. A senhora foi detida em dezembro em um esquema que mal estávamos considerando, em julho. E ficamos sabendo de muitas questões que hoje vieram à tona aqui. E eu sinceramente acho que esse seu silêncio, não sei se lhe beneficia ou não, porque a senhora terá que passar pelos tribunais e no final tudo será descoberto. Neste momento há um segredo de justiça em tudo isso que estamos analisando, que é a trama sobre a trama de Deribéria, e parece que em breve vamos ficar sabendo. No dia 9 de maio está sendo avaliada a possibilidade de levantar esse segredo de justiça. O que vamos encontrar, Sr. Fernandes? Uma melhora na sua situação? Ou um agravamento da sua situação? Que necessidade o senhor tinha? Olha, na verdade eu faria perguntas bem concretas que já foram feitas, mas eu faria outro tipo de pergunta, que é: que necessidade? Uma pessoa como o senhor, com uma trajetória, com uma carreira, tendo ocupado cargos altos, cargos importantes, na Junta da Andaluzia, também sendo presidente da CEPI, que me parece que é um dos cargos mais altos, melhor remunerados. Problema econômico, eu acho que o senhor não tem. Que necessidade de se meter nessas enrascadas, eu diria. Que necessidade de se cercar das pessoas com quem o senhor se cercou? Ou será que o senhor já era uma dessas pessoas com quem se cercou? A senhora já esteve alguma vez em Pamplona? Acho que a senhora pode responder a essa pergunta sem violar nenhum direito constitucional. Senhora Cavalheiro, com o mesmo respeito institucional à sua pessoa, ao seu grupo, que aos senadores do Grupo Misto e do Grupo Popular, por orientação da minha representação jurídica, vou-me abster de opinar, vou-me abster de responder pelos motivos já expostos. Muito obrigado. Eu lhe pergunto porque a senhora recebeu mais de 200 mil euros de uma empresa que tinha sede em Pamplona, Servinábar, por 1 ano e meio de contrato. Eu temo que a senhora talvez nem tenha pisado em Pamplona, nem em Navarra, para assinar com essa empresa, que no final acabou sendo uma empresa de fachada que Santos Ferdán tinha com seu sócio Anchón Alonso, que serviu para receber propinas de obras públicas. 2% das obras adjudicadas à Acciona. E pelo que vemos também queriam estar em mais negócios porque tentavam entrar em outras situações. Você será a pessoa de confiança de Maria Jesus Monteiro, alguém do círculo de Maria Jesus Monteiro. Maria Jesus Monteiro não só não colocou aqui nesta comissão, que veio colocar a mão no fogo por Santos Ferdán, sócio e dono da metade da Servinábar, mas além disso disse que era um amigo. Ela o considerava então uma pessoa. Já depois desse relacionamento que tinham como número 2 do Partido Socialista, ela o considerava um amigo e colocou a mão no fogo por ele. Depois ela dizia que não fazia mais parte do Partido Socialista e que não tinha mais relação. Mas eu tenho a impressão de que foi a pessoa que ajudou Santos Ferdán a contratá-lo para a Servinábar. E você pudesse então dar esse salto para essa empresa e começar a, colaborar nos negócios obscuros que eles mantiveram. Porque senão, o que você está fazendo em uma empresa, no que foi presidente da CEPI, em uma empresa que está em um local em Pamplona, que não tinha funcionários, que não tinha objeto social. Ele tinha mudado isso 2 dias antes, que se dedicou a concorrer a obras, mas simplesmente para obras que fazia em consórcio com a Acciona. Não sei. E que todos os trabalhadores que ele teve, depois que nós conhecemos, todos tiveram ligação ou com Santos Ferdán ou com o Partido Socialista. E lá estava você.
Eu gostaria muito que você me respondesse para saber se conheceu os trabalhadores e se realmente naquele escritório da rua San Nicolás havia alguém trabalhando em alguma coisa. Além de simplesmente servir para pagar o salário da irmã de Santos Ferdin ou da namorada de Ramon Alzores, o braço direito de Maria Echavite, ou também para os negócios que Chivite, ou também para os negócios que a mulher tinha, além de Santos Sardana, enfim. Eu gostaria muito que respondesse, porque para nós em Navarra, tudo o que significou a Servi Navar, tudo o que tem a ver com Santos Sardã, é um escândalo com letras maiúsculas. Era o deputado navarro socialista, braço direito de Ferdão. Era o deputado navarro socialista, braço direito da nossa Chivite. E ele simplesmente vai dizendo por aí que tudo o que acontece com ele é por ter sido um articulador de acordos de governo. Mas todos nós sabemos que o que acontece é que ele devia gostar muito de negócios escusos e de dinheiro. E é por isso que ele está na situação processual em que se encontra. Além disso, isso também já foi dito sobre você. A senhora estava em outro negócio, que era Mediaciones Martínez, estava nesse grupo ao qual deram o nome basco Iruroque. Imagino que quem deve ter dado o nome foi o Anchón Alonso, porque eu não consigo imaginar você nomeando esse grupo de vocês três. Com Anchón Alonso e com Lady Dias no nome Iruroque. Uma pessoa com esse sotaque tão marcado da região onde você mora. Mas enfim, esses negócios fizeram vocês criarem amizades por toda a Espanha. E para isso, com certeza, o que estamos vendo é que o que parecia ser só um pontinho é, na verdade, uma ramificação bem grande. E estamos aqui esperando conhecer a realidade. A senhora se recusa aqui a dar qualquer dado, mas cada vez temos mais certezas sobre comissões de propina ligadas a diferentes processos públicos relacionados com a CEPI. Ontem o senhor Bartolomé Lora negou que a senhora tivesse mantido o carro oficial. Mas ele não negou que a senhora tenha mantido o celular da CEPI depois de ter sido exonerada, nem negou que tenha tido reuniões com a senhora, nem que a senhora tenha participado de processos em andamento depois de ter sido exonerada. Porque ele disse que houve, que tiveram reuniões, talvez porque não podia negar e então, dizia que era simplesmente para acertar. Eu queria que a senhora tivesse nos informado o que a ministra lhe disse quando a exonerou, se pediu para ficar tranquila, se manteria o cargo até tentar que deixasse de ser investigada ou porque ficou 19 meses afastada. Fora. Sem nomeá-lo presidente, ou talvez o seu cargo não fosse tão imprescindível quanto parecia. Obrigada. É algo que eu gostaria que a senhora nos contasse, porque ninguém nos deu uma explicação sobre um assunto tão estranho como deixar a CEPI sem presidente durante 19 meses. Nos momentos em que é preciso realizar as maiores operações de resgate, as mais complicadas. E, sem dúvida, além de complicadas, também cercadas de polêmica e suspeitas, como foram os resgates das companhias aéreas. Mas também soubemos que a UCO também está de olho em outras 5 operações que podem ter representado 750 mil euros de propinas para esse grupo Iruroque, para vocês três, para o senhor Alonso, a senhora Dias e você, nas quais menciona a operação de resgate da Tubos Reunidos, a do contrato público da Mercasa em favor da Servinava. A adjudicação de um contrato ao Parque Empresarial Principado de Astúrias para a empresa de Ribéry e o contrato da Enusa no escritório de advocacia Carrilo e Montes e o resgate da Cepides para Marapele, filial da Florestalia. A senhora realizou todos os contatos com a CEPID nesses casos para conseguir essas operações? Para que a senhora precisava de Anchón Alonso e Lady Dias? Tudo isso, na verdade, a senhora hoje não vai responder. Mas eu acredito que, ao longo desta comissão, vamos conhecendo porque há outras pessoas que respondem sim e, ao mesmo tempo, as investigações vão vindo à tona.
E o que eu lhe digo é que o cerco sobre a senhora está cada vez mais forte e entendo que sua situação não é fácil. A senhora veio apenas cumprir protocolo, sem intenção de contribuir ou colaborar. Espero que, ao final, realmente colabore com a justiça para seu próprio bem. Só isso, muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Cabalheiro. Agora é a vez do Grupo Parlamentar Socialista. O Sr. Huelva Betanzos. Pode prosseguir, pode prosseguir. Sim, obrigado, Sra. Presidente. Bom dia a todos e ao Sr. Fernandes. Muito obrigado por sua presença aqui hoje nesta comissão, embora realmente não fiquemos felizes que o senhor tenha que vir novamente pelo mesmo motivo de sempre. Nosso respeito absoluto à sua decisão, o senhor não vai precisar repetir isso para mim, que não, o senhor não vai responder pelo seu silêncio, que é um direito que o senhor considera que tem e que nós respeitamos, sem precisar entrar em nenhuma presunção de nada. O senhor tem pleno conhecimento do que é uma comissão de investigação e já começa a ter uma ideia, porque é a segunda vez que vem, de como funcionam as comissões de investigação que temos aqui no Senado. A ampla variedade de comissões de investigação que temos aqui já demonstra isso por si só. Já estamos na 7ª e contando. Ninguém vai enganar o senhor. Ninguém aqui vai enganar o senhor. O senhor já está vindo para a 2ª comissão de investigação e já sabe como as coisas funcionam. Que o senhor diga o que disser aqui ou não, diga ou não diga. Sua declaração já está escrita lá, sua culpa já está escrita lá e, portanto, não adianta muito o senhor estar aqui hoje. Na verdade, não adianta muito o senhor estar aqui, nem ninguém estar aqui em nenhum dia. Senhor Fernandes, o senhor é formado em Direito pela Universidade de Sevilha. No ano de 99, o senhor foi aprovado no concurso para o Corpo de Advogados da Junta da Andaluzia, em primeiro lugar, na sua turma. E a partir daí, o senhor exerceu na Administração Autonômica da Andaluzia diversos cargos relacionados a assessoramento, gestão e controle do gasto público. De fato, o senhor ocupou diferentes chefias de assessoria jurídica em vários departamentos da Junta da Andaluzia. Assumiu as chefias do assessoramento, a Assessoria Jurídica Geral da Junta da Andaluzia e de 2017 até 2018 ocupou o cargo de Controlador Geral da Junta da Andaluzia, sendo responsável pelo controle interno da contabilidade pública e da gestão econômica da administração da Junta da Andaluzia e de todas as atividades instrumentais que compõem a Junta. Acho que me lembro, Sr. Fernandes, de que o senhor deixou voluntariamente a intervenção geral da Junta da Andaluzia para ser nomeado presidente da CEP. Aliás, Sr. Fernandes, já que isto é um interrogatório e todos nós vamos interrogar aqui, eu quero lhe fazer uma pergunta. A primeira: o senhor sabe que a pessoa que o sucedeu na intervenção geral da Junta da Andaluzia foi destituída no início de 2025 porque era considerada incômoda e porque emitiu mais de 15 relatórios apontando uma suposta irregularidade na divisão de contratos? A escolha da modalidade de emergência para a contratação foi supostamente feita para permitir adjudicação direta. O fato de ele ter feito esses relatórios não agradou aos gestores da administração pública da Andaluzia e ele acabou sendo excluído do círculo? Senhor Fernandes, acreditamos que seu perfil profissional, que sua trajetória pessoal influenciaram positivamente para que lhe oferecessem ser presidente da CEP. Porque não acredito que ninguém tenha perguntado ao senhor se votava e em quem votava antes de nomeá-lo. Senhor Fernandes, o senhor sabe quantos trabalhadores e trabalhadoras públicas a CEP tem aproximadamente? O senhor não vai me responder, mas eu mesmo vou lhe dizer. A CEP tem cerca de 200 em sua corporação e mais de 86 mil em todo o grupo. A presidenta falou isso aqui na última segunda-feira. O senhor acha que o presidente, ou agora a presidenta da CEP tem condições de manipular os 200 trabalhadores e trabalhadoras da CEP para que seus relatórios coincidam com determinadas ideias malévolas que possam ter os gestores da sociedade estatal de participações industriais? Eu acredito que, se há alguém que pensa isso, é porque faz isso no seu próprio âmbito de gestão. Eu não gostaria de encontrar essa pessoa à frente de qualquer coisa,
mas não me parece muito provável que isso aconteça. E aqui eu gostaria de fazer uma consideração aos membros do Partido Popular para que parem de lançar insinuações sobre o trabalho admirável que realizam milhares de funcionários públicos e, mais especificamente, centenas da CEP. Sabemos que, para derrubar o governo, eles são capazes de tudo, mas pelo menos não façam isso ao estilo Montoro. Respeitem o trabalho dos tribunais, não apenas quando lhes convém eleitoralmente, como agora. No caso de Quinches, por exemplo, respeitem o trabalho das empresas públicas. E não tentem derrubá-los sujando tudo para tirar proveito político. Senhores deputados, a CEP é um instrumento fundamental do Estado e, portanto, serve a todos nós, ao conjunto dos espanhóis e espanholas. Contribui para o desenvolvimento econômico e social do país, para a definição da estratégia industrial, para a recuperação e o fortalecimento do tecido empresarial. E também para a autonomia estratégica do nosso país no contexto internacional incerto, especialmente em um contexto como o atual. O bom trabalho deste órgão, o da CEP, é comprovado pelos números. Em 2024, o grupo alcançou um faturamento recorde de 6.355 milhões, 7,5% a mais do que no ano anterior. As exportações do grupo CEP atingiram o valor de 747,2 milhões de euros, da mesma forma a evolução. A carteira de valores está em máximas históricas, situando-se nesta data em mais de 14 bilhões de euros. Após 3 anos consecutivos de lucro, com mais de 219 milhões acumulados no triênio, 2024 foi o ano-chave para a implementação das capacidades estratégicas. Esses dados positivos nos reafirmam a todos que as empresas públicas são um instrumento fundamental e desempenham um papel-chave para garantir o financiamento, a prestação de serviços essenciais à cidadania no Estado. Mas, além disso, a CEP foi um fator fundamental no esforço que este governo fez para amenizar as consequências da Covid. Infelizmente, nessa tentativa da direita de desacreditar tudo, também colocam a CEP em xeque por causa desse trabalho. Senhores e senhoras, o Fundo de Apoio à Solvência de Empresas Estratégicas, o chamado FASE, foi um instrumento essencial que conseguiu manter o emprego, a atividade de empresas que atuavam em setores estratégicos e que sofreram um fortíssimo impacto da crise econômica causada pela pandemia. Esse instrumento demonstrou sua utilidade ao permitir um apoio temporário para que essas empresas continuassem com sua atividade. Senhores deputados, esse instrumento evitou o desaparecimento de mais de 60 mil empregos em nosso país. Somente através da CEP foi possível evitar que 60 mil trabalhadores fossem demitidos, trabalhadores que teriam ficado desempregados pelo fato de que a crise da Covid impactou de forma muito grave as empresas onde estavam empregados. Vejam só, é curioso, 60 mil um número. Que curioso esse número, que é o mesmo número de milhões que o Partido Popular deu de presente aos bancos na crise anterior. Ninguém nunca ouviu o Partido Popular dizer que devolvam esse dinheiro, nunca. Ninguém, Pedro Sanches e Maria Azul Montero salvam 60 mil empregos com a CEP e Rajoy dá de presente 60 bilhões aos bancos que estavam lá, coitados, pedindo na porta do metrô. Senhor Fernandes, o senhor sabe que se não houvesse eleições autonômicas em 2026 na Andaluzia, que são em 17 de maio, se não fosse neste ano, esta comissão da CEP não existiria. O senhor sabe, senhor Fernandes, que se Maria Azul Montero não fosse a candidata socialista às eleições andaluzas, esta comissão da CEP não existiria? O senhor está aqui porque está envolvido em um processo judicial, mas não nos enganemos, isso para o Partido Popular não faz a menor diferença. O senhor está aqui porque é uma pessoa que teve o azar, e eu digo a sorte, de trabalhar na área de Maria Azul Montero. O que o Partido Popular gostaria e não faz, porque seria uma tremenda cara de pau e um escândalo. Embora eu não dê como certo que não o faça, seria ter Maria Azul Montero sentada aí, onde o senhor está todas as semanas. Ninguém além de Maria Azul Montero e Pedro Sanches interessa ao Partido Popular. O senhor está aqui porque tem que estar. Esta é uma comissão criada ad hoc para as eleições andaluzas.
e Maria Azul Monteiro, porque é andaluza, e agora porque é a candidata das eleições andaluzas, estará aqui. Vamos ver se, quando terminarem as eleições do dia 17, vamos ver se, quando terminarem as eleições da Andaluzia, esta comissão continua no mesmo ritmo. Ou se para, ou se desacelera, ou talvez mude de direção, focando no governo. Olhe, senhor Fernandes, o senhor sabe? O senhor sabe disso porque é letrado. O senhor sabe que o Senado é uma Câmara Territorial? Sim, é uma Câmara Territorial. Já lhe digo que, em teoria, é sim. Ou quando interessa aos interesses políticos do Partido Popular, aí sim é. O senhor acha que seria importante, em uma Câmara Territorial como é o Senado, criar uma comissão de investigação sobre o escândalo das máscaras em Almeria, que supostamente envolve dirigentes ligados à cúpula do Partido Popular na Andaluzia, de Moreno Bonilla? Aqui não estão procurando o dinheiro, aqui supostamente já o encontraram, portanto seria importante saber o que há aí. O senhor acha que seria importante criar uma comissão de investigação sobre os contratos de emergência, supostamente usados de forma indevida na emergência sanitária na Andaluzia, para enriquecer aqueles que depois reduzem os impostos? Acho que sim, seria importante. Senador, volte, pode falar. Sim, lhe digo, a senhora sabe perfeitamente que já faz um tempo e em determinadas afirmações que a senhora fez e considerações saiu do objeto do debate o que eu permiti. Mas agora peço que retome o foco. Obrigada. Sim, senhora presidenta. Olha, ontem tive a paciência de anotar durante toda a comissão. Às vezes, por exemplo, no conflito de interesses da Indra em relação a Escribano, a senhora não chamou a atenção com a campanha eleitoral? Desculpe, a senhora... Não. Aqui quem fala sou eu. Vamos ver. A senhora sabe, Indra, a que pertence? Ou seja, Indra, não. Bem, o conflito de interesses não está dentro da comissão. Exatamente. Para a campanha eleitoral de Pedro Sanches. É... Objeto do tema. Eu decido. Não. Eu decido. Tá bom. Tá bom. Então já estamos nos entendendo, senhora presidenta. Então já estamos nos entendendo. O senhor porta-voz do Partido Popular ficou 10 minutos exatamente cronometrados falando sobre a relação do depoente com a Junta da Andaluzia. Perdão, senhora, estou pedindo a palavra para falar eu. Sobre a relação de Maria Jesus Monteiro, pergunta sobre a Junta da Andaluzia e ninguém ouviu. Ouvi suas palavras, mas vou me ater ao assunto. Pode continuar. Sim. Você sabe que se ateve totalmente ao objeto da comissão. Sim, igual aos contratos da Covid e à campanha eleitoral de Pedro Sanches, que também será lida e você não... Na verdade... Que continue, eu vou lhe retirar a palavra. Continua. Obrigada, senhor Gomes. Prosigo. Continuo. O senhor acha que nesta Câmara deveria ter sido criada uma comissão de investigação sobre os privados do câncer na Andaluzia ou a Madrid Network? Eu gostaria de exercer como futurólogo, senhor Fernandes. E saber se, na comissão de investigação, que de fato foi criada aqui como uma Câmara Territorial, a do Estado, da rede ferroviária, vão chamar para depor o que ainda é responsável pelo 112, do 112, Sanz, conselheiro interino da Andaluzia, para ver se ele informa sobre o tratamento e funcionamento. Senhor, não, espere muito. Termino já, senhora presidenta, senão vou causar mais. Senhor Huelva. Pode dizer. Já disse. Volte ao objeto desta comissão. Estou perfeitamente dentro do objeto da comissão. Olha, de verdade, estou reformulando. Estou... Reformulando? Você escuta? Ou vou lhe retirar a palavra. Já lhe disse isso. Senhor Huelva, por favor, eu não gostaria de fazer isso, nem gosto de ter que interromper vocês ou qualquer outra pessoa. Pode continuar. Senhora presidenta, peço imparcialidade com todos. Eu gostaria, sinceramente. Não aceito que a senhora diga isso, pois não é verdade. Porque não é verdade? Senhor Huelva, o senhor já me disse isso no primeiro dia e não era verdade. Pode continuar. Exatamente. Eu disse isso no primeiro dia. Exatamente. É que o objetivo da comissão é, além disso, eu tive o cuidado de investigar as deficiências e supostas irregularidades na gestão da sociedade estatal de participações industriais. Justamente ontem, senhora presidenta, ontem se falou sim, isso é passado, presente ou futuro. Só pode ser passado ou presente, futuro não pode ser. E ontem se falou desses grupos S2 como futuro.
e o senhor disse que estava perfeitamente dentro do objeto da comissão. Portanto, remeto-me às minhas palavras. Eu acho que o senhor deve ser equidistante. Mas termino. Senhor Fernandes, aqui o senhor não vai encontrar ninguém que fale mal do Partido Popular durante o depoimento. Portanto, diga o que achar conveniente. Muito obrigado, senhora presidenta. Muito obrigada, Sr. Huelva Betanzos. Agora, como vocês sabem, é a vez do depoente, Sr. Fernandes Guerreiro, caso queira fazer sua declaração por 3 minutos. Pode prosseguir, Sr. Guerreiro. Fernandes Guerreiro. Obrigado, senhora presidente. Obrigado, senhora Cavalheiro, por notar meu sotaque andaluz. Tenho muito orgulho dele e de ser andaluz. E volto à minha formulação inicial. Como consequência da situação processual atual, não só posso, como devo permanecer em silêncio. Com isso, lamento muito e, respeitando institucionalmente o Senado, a Câmara, esta comissão, todos os grupos e todos vocês, não posso fazer outra coisa senão o que fiz durante meu depoimento. Muito obrigado. Muito obrigada ao Sr. Fernandes Guerreiro. Agora passamos ao turno de intervenção dos porta-vozes dos grupos parlamentares pelo tempo de 7 minutos. A Sra. Cavaleiro tem a palavra. Pode continuar. Obrigada, senhora presidenta. Eu não tenho mais nada a acrescentar a esta comissão. Se o depoente não falar, então eu realmente não tenho mais nada a dizer. Obrigada, Sra. Cavaleiro. O Sr. Huelva Betanzos, prossiga. Sim, senhor Fernandes. Obrigado, presidenta. Quero apenas agradecer por ter comparecido aqui e lamentar o espetáculo que o senhor tem que presenciar nesta comissão, assim como os demais que virão depor. Muito obrigado. Obrigado. Obrigada, Sr. Huelva. Tem a palavra pelo Grupo Parlamentar Popular, o Sr. Kempis. Obrigado, senhora presidenta. Senhores e senhoras, não devemos nos perder no que é acessório. Meu grupo nesta comissão de investigação e em todas as que participa tem apenas um objetivo. É movido por um único princípio: a busca pela verdade. Afete a quem afetar e se ao final for concluído, caia quem cair. Tomei essa última frase, a de doa a quem doer, das palavras do senhor Gil, porta-voz socialista na comissão do caso Coldo, a quem tenho, como ele bem sabe, um enorme respeito pessoal e profissional do senhor Gil. Quando alguém busca a verdade, pergunta. Senhor Vicente Fernandes Guerreiro, pergunta. Eu lhe fiz muitas perguntas. Quem não busca a verdade, pergunta. Não pergunta. Senhores, quantas perguntas fez o porta-voz do Grupo Parlamentar Socialista? Nós perguntamos, mas a questão não é o que perguntamos. A questão é que o senhor não quis responder. Chega o silêncio, senhor Fernando Fernandes Guerreiro, não é neutro. Porque quando quem comparece diante desta Câmara não esclarece, não desmente, não explica e não defende. Da sua atuação, este grupo parlamentar tira conclusões que nascem dos fatos e conclusões que nascem do silêncio diante desses fatos. E os fatos, senhor, organizados com rigor, traçam um percurso que não admite equívocos. Um percurso que começa, senhoras e senhores socialistas, na Junta da Andaluzia, onde o senhor Fernandes Guerreiro inicia sua trajetória política no círculo de confiança de Dona Maria Jesus Montero. Ou não foi nomeado por Dona Maria Jesus Montero como interventor geral da Junta da Andaluzia? É aí que começa sua carreira pública. Bem, começa um pouco antes, na Secretaria-Geral de uma secretaria. Mas é aí que o senhor assume sua principal responsabilidade na Junta da Andaluzia. É aí que se consolida uma relação política de confiança que culmina com sua nomeação, com essa nomeação de interventor geral da Junta da Andaluzia. Essa é a posição com que o senhor encerra sua etapa na Junta. E é dessa posição, dessa relação de confiança já comprovada, que ocorre o próximo passo, senhoras e senhores socialistas. Em 2018, a senhora Montero, já como ministra da Fazenda e vice-presidenta do governo, é quem impulsiona a nomeação do senhor Vicente Fernandes Guerreiro como presidente da CEP. Não fui eu que o nomeei, foi a senhora Montero. Mas essa nomeação, senhoras e senhores, não acontece no vazio.
Ela ocorre com um elemento prévio que não pode ser ignorado, o caso Asnar Asnaucoia. Uma causa já existente e pública pesava sobre sua trajetória quando a decisão foi tomada. E, no entanto, apesar desse contexto, ele é nomeado, mantido e apoiado. Disso tudo chega-se a uma conclusão inicial. Houve uma decisão política consciente de impulsionar e sustentar quem já enfrentava uma situação judicial que comprometia sua continuidade. Mas, senhor Fernandes de Guerreiro, o ponto decisivo não está na origem, por mais que doa aos senhores socialistas. Está na falência. Outubro de 2019, demissão como presidente da CEP. E naquele momento, o que era exigido era um corte claro, uma substituição imediata, uma destituição sem ambiguidades, um desligamento total. Mas não foi assim. O que acontece é um vazio que se prolonga por meses até a nomeação em 2021 de Dona Belém Gualda. Esse vazio não é um trâmite administrativo, é o eixo da história. Se isso não for esclarecido, e o senhor não explicou hoje o que ocorreu nesse período, se o senhor mantinha a capacidade de influência, com quem mantinha a interlocução, se tinha ou não acesso à informação, este grupo parlamentar só pode chegar a uma conclusão, que sua saída foi formal, mas não real. Que perdeu o cargo, mas não a influência, que tiraram o título de propriedade, mas não lhe tiraram as chaves da casa. Foi nesse espaço que ocorreu a virada, surgiram novos atores como Leire Dias, Santos Zerdan, Anchon Alonso e aconteceu sua entrada na Servinabar. Uma transição que, se não for explicada e não foi explicada, só pode ser entendida como a projeção de um conhecimento adquirido no setor público para o âmbito privado, onde convergem interesses, relações e decisões que hoje estão sob investigação. Se a transição não for explicada, quem a facilita não for esclarecido e a natureza das relações não for justificada, a conclusão é insustentável. Não há ruptura, há continuidade. Um fio condutor que conecta a Junta da Andaluzia, a CEP, o vazio institucional e a posterior atividade no setor privado. Tudo isso leva a um ponto que esta Câmara não pode ignorar. Um enriquecimento patrimonial seu, que à luz dos dados resulta, no mínimo, dificilmente justificável. Senhores deputados, em uma democracia, quem exerceu o poder tem a obrigação de explicá-lo. E quando não o faz, não é o parlamento que fica sem respostas, é o comparecente que fica sem defesa política. E quando isso acontece, a conclusão já não depende do que se diz. Depende do que o senhor hoje não quis dizer. Depende dos fatos que não têm explicação alguma. E depende de um silêncio que não dissipa dúvidas, mas sim as aumenta. Senhoras e senhores, na democracia não há espaços intermediários entre o poder e a responsabilidade. Não pode haver poder sem controle. Influência exige prestação de contas. Quando quem deve explicações se recusa a dá-las, como fez hoje o senhor Fernandes de Guerreiro, a obrigação desta Câmara é clara. Não aceitar o silêncio como resposta e não normalizar o que simplesmente é inaceitável. Porque as portas giratórias não giram sozinhas. Alguém as impulsiona, alguém as mantém girando e alguém se beneficia desse movimento. E aqui, senhoras e senhores, a pergunta já não é só o que fez o depoente. A pergunta é quem tornou isso possível, quem o nomeou, quem o sustentou, quem permitiu que, após sua renúncia, a presidência da CEP ficasse vaga por tanto tempo e quem permitiu que ele mantivesse influência sem cargo nesse período. Uma direção oculta, continuidade à margem dos controles. Se alguém podia evitar, cortar ou encerrar aquilo de imediato, era quem havia impulsionado sua nomeação e conhecia sua trajetória. Era quem havia depositado em você sua confiança política. Era Maria Jesus Montero. E, no entanto, esse vazio existiu. E, no entanto, essa continuidade não foi interrompida. E, no entanto, nenhuma explicação foi dada. Atenho-me aos fatos. E tem mais, senhoras e senhores, porque quando finalmente acontece a nomeação de Belém Gualda, o que acontece em seguida também não pode ser ignorado. Acontecem demissões, são tomadas decisões internas, mecanismos de revisão são ativados, e encerro com isso, e são realizadas investigações dentro da própria CEP. E diante disso, a pergunta é obrigatória. Será que realmente ninguém sabia de nada? Será que realmente ninguém teve conhecimento? Será que tudo isso aconteceu sem que a responsável política do departamento tivesse qualquer informação? Senhores e senhoras, não estamos afirmando aquilo que cabe aos tribunais.
Estamos apenas apontando o que é politicamente insustentável. Porque quando os fatos se acumulam, quando as decisões se encadeiam, quando os silêncios se sucedem, o que desaparece não é a dúvida. O que desaparece é a credibilidade. E a conclusão é inevitável. Aqui não houve explicações porque não podem ser dadas, Excelência. Não se defendeu a atuação porque ela é indefensável. E diante dessa ausência de explicação, o que resta é uma responsabilidade política clara, que deve ser assumida. Muito obrigado. Muito obrigada ao Sr. Campi de Beza. E concluída a ordem do dia, agradeço ao Sr. Fernandes Guerreiro por sua presença e a vocês, senhoras e senhores.